Olá, alunos! A paz do Senhor! Nós estamos dando continuidade ao módulo 4. Estamos falando sobre psicologia e hoje nós vamos falar sobre juniores, que são as crianças que estão aí na faixa etária de 9 a 11 anos. E aqui, cabe a gente lembrar que aqui tira aquela parte do inha, tá? Ofertinha, louvorzinho, as criancinhas, eles não gostam de ser tratados assim. Embora são crianças, 10, 11 anos são crianças, mas eles não querem ser chamados assim. A maioria já diz assim, eu sou pré-adolescente, tia, eu não sou mais criança. Então, você não pode considerar, claro que você não vai considerar ele como um adolescente nem como um adulto. E nem dizer, você já está grande para isso, não. Eu lembro muito bem nessa fase que algumas crianças, elas reclamam que se é para alguma atividade, você é criança, você não pode fazer. Tem outras atividades que a gente diz, não, você já é moço, você já é moça. Não, eles são crianças, ainda estão em formação, ainda estão aprendendo e cabe a nós passar para eles o ensino. Jean Piaget, o pensador Jean Piaget, ele diz que nesta fase inicia o operacional concreto, ou seja, os problemas, os questionamentos são resolvidos a partir de uma ideia. Então, ela vê aquilo que é concreto e ela começa a copiar para resolver os seus problemas. Por isso que os nossos pais costumavam dizer, né? Você não é todo mundo. Porque quando ela vê alguém fazendo assim, todo mundo está fazendo. Aqui nessa fase começa muito esse questionamento assim, mas mãe, por que eu não posso fazer? Todo mundo está fazendo. Olha lá, mãe, todo mundo pintou o cabelo de vermelho, todo mundo faz uma tatuagem, ela começa a fazer essa comparação. E aí as mães respondem, né? Você não é todo mundo. Porque ela olha a partir de algo concreto para resolver o seu questionamento ou o seu problema. A maioria das crianças nessa fase, elas querem estar entre amigos. Como a gente falou na aula anterior, que são os primários de 7, 8 anos, eles gostam de estar entre amigos. E os juniores, isso é mais forte, porque ele começa a defender o amigo, assim, de forma muito intensa. Ele quer estar sempre com os amigos. Tudo que os amigos fazem, ele quer fazer. Corre muito risco das companhias aqui, evitar tipos de companhia que prejudiquem as crianças. Tem crianças, é claro que isso aqui cabe mais para os pais, tem criança que tem um comportamento bem diferente e às vezes o seu filho ou o aluno começa a andar com aquela criança e ela muda literalmente o seu comportamento, porque ela tem muita facilidade de copiar as coisas que estão à sua volta. Ela tem facilidade em copiar até mesmo o linguajar do mundo. Começa a falar palavras que, gírias, palavras que não estavam no seu vocabulário, não é do seu cotidiano, não é o costume da sua família, ela começa a trazer isso para dentro, até mesmo para dentro da igreja. E nós, como professores, vamos ensinar. Ensina para as crianças. É muito bom a história de Daniel. Lá, Daniel, quando estava com seus amigos, mesmo sendo um lugar que um povo que adorava a Deus diferente, falava uma língua diferente, eles não se contaminaram com nada que tinha ali dentro da Babilônia. Então são histórias que trazem para os pré-adolescentes a visão dele ser diferente. Não é feio ser diferente. Não é feio ser diferente. Eu posso ser diferente das outras pessoas. Eu não preciso aceitar o que todo mundo está fazendo. Eles também se interessam muito por histórias de guerra, de romance, sabe, como Sansão, essas histórias, eles gostam muito de histórias assim. Você pode contar, é claro que aqui, você pode sim contar a história, como você também pode fazer debate com eles. Senta e faz como se fosse um debate. Converse com eles. Se você conseguir separar essa turma de 9 a 11 anos, é muito importante.
se você tiver espaço na sua igreja para separar essa turma. Se não tem, você converse com os pais, com o seu pastor e faça um culto no dia diferente. Olha, nós vamos ter uma escola bíblica para vocês, nem que seja de 15 em 15 dias ou uma vez na semana, mas que eles tenham a prioridade deles, porque eles gostam de conversar, eles gostam de se abrir. E se eles se apegam com o professor, eles contam mesmo e desabafam mesmo com o professor. Então é interessante você ter essa turma, eles precisam estar junto com os amigos da mesma idade. Isso vai fazer também com que ele já esteja preparando aí para a sua adolescência, que nós também vamos ter essa aula. Então, deixe eles se unirem, deixe momento junto para eles conversar, para eles socializar, entre eles ali amigos. A competição é a atividade preferida. Cuidado com a disputa. A competição aqui que nós falamos não é mostrar quem é melhor, mas sim a competição no sentido de passar algo para as crianças nessa fase. Se eu vou ensinar um versículo de memorização, eu quero ver quem é que vai ganhar. Se são os meninos, são as meninas. Ao final daquela competição, eu tenho que falar, olha, o importante é que todos vocês participaram. Todos vocês tentaram dar o seu melhor. As meninas venceram, mas não tem problema. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. É assim mesmo, vai chegar a vez dos meninos. Talvez o grupo dos meninos estavam menor. Meninos, não fiquem tristes, o grupo de vocês estavam menor, mas a gente pode dividir aqui, vamos dar um jeito. Nunca deixe isso virar uma disputa ou a memorização ou a brincadeira ser para eles um momento de frustração. A nossa equipe não foi bem, a gente não fez bem, não. Eles têm que ter isso em mente, que aquele é um momento alegre, um momento de brincar, um momento de descontrair e também de aprender. Eles gostam de colecionar figurinha. É interessante você fazer brincadeira que eles possam criar o quebra-cabeça, que eles possam fazer, criar o brinquedo deles. Chame o aluno separadamente, se você perceber algum desconforto. Então, se você viu que ele está mais agressivo, se você viu que o comportamento daquela criança está mudando, não chame a atenção na frente de todo mundo. Eles têm muito assim, às vezes você fala e eles dão risada. Você vai chamar a atenção de um, os outros dão risada. Olha ele, começa a rir. Isso é muito frustrante para eles. Então, chame no particular. Adote esse costume de chamar a atenção no particular e não na frente de todo mundo. Em todas as fases é bom, mas aqui é principalmente nessa fase de juniores e adolescentes. A memorização deve ser feita diretamente na Bíblia, porque a maioria, ou seja, todos eles já estão alfabetizados. Vamos para a Bíblia? Abre lá a Bíblia no livro de tal, versículo tal. Deixe eles ler o versículo. Agora eu quero ver vocês dois aqui, vocês. Pode criar dupla, ou até mesmo 4 pessoas, 6 pessoas, lendo o versículo junto. Mas deixe que eles procurem na Bíblia. É importante para eles aprender a manusear, procurar um versículo, é muito importante. Aplique desafio e leitura para casa. Então você pode falar, olha, esse versículo nós falamos aqui hoje, mas na próxima aula eu quero ver quem vai saber esse versículo de cor. Hoje foi difícil para vocês memorizarem, porque o versículo é extenso, mas na próxima aula nós vamos dar um brinde aqui para quem acertar o versículo. Então é bom você colocar essa atividade para eles levarem para casa. Olha, vamos ler, nós vamos estudar o livro de Atos, então eu quero que você leia o capítulo 1. Leia o capítulo 1. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o capítulo 1 do livro de Atos. É um exemplo, tá? Faça seu cronograma, mas dê espaço para que eles também possam falar. Eles gostam muito de falar, de colocar os seus pensamentos. Então, dê um espaço para eles. Você tem o seu cronograma lá, agora vamos cantar, agora vamos contar a história. Mas eu quero ouvir vocês. Quem quer dar um testemunho? Quem quer ler um versículo? Dê oportunidade para eles participarem. A história pode ter aí 15 minutos, desde que o professor tenha um conteúdo. Não adianta você ficar repetindo a mesma coisa.
só para dar o seu tempo de 15 minutos. Se você tem conteúdo para passar, ok, fale 15 minutos. Não tem? Fale 10. Fale o tempo que você tem. Mas o importante não é o tempo, o importante é a qualidade do que você vai passar. Durante a história, peça para que os alunos leiam as referências. Isso é importante. A Bíblia fala sobre o pecado. Leia aí, procura aí o que está escrito. Deixa que a criança, nessa idade, eles já sabem procurar o versículo e eles vão abrir lá e fazer a leitura. Eles já sentem também motivados a buscar mais a Deus. Isso aqui é muito importante. Eles choram facilmente. São sensíveis à voz do Espírito Santo. Eles são sensíveis ao Espírito Santo. Eles têm mais interesse de saber como funciona o batismo com o Espírito Santo. Eles têm mais interesse de saber como funciona esse negócio. Eu ouvi Deus falar. Como assim? Samuel ouviu Deus falar? Como que a gente ouve Deus falar? Então eles têm mais sensibilidade para sentir a presença de Deus. Pode criar momento de oração. Você não vai orar meia hora, 40 minutos, não. Você pode fazer 10 ou 15 minutos de oração, dependendo de como estão as crianças naquele dia. Ore um pouquinho com eles. Tenha empatia pelos alunos. O que é empatia? Colocar-se no lugar dele. A gente tem uma grande dificuldade nisso. Às vezes o aluno, por essa idade, eles serem bem agitados, bem inquietos, e eles mexem com o outro. Tem professor que parece que cria uma certa rixa com o aluno. Tudo que ele faz, o professor critica. Tudo que ele mexe, o professor fala. Então, coloca-se no lugar dele. Ele está tendo uma transformação. Seu corpo está mudando. Já começa a ter mudança. Então, coloca-se no lugar do aluno. Seja aquele professor que ele possa olhar e falar, eu posso contar com o meu professor. Ele está sempre comigo, ele gosta de mim. Mesmo que seja um aluno um pouco mais difícil, mas coloque-se no lugar dele e procure ajudar. Ame esse aluno. Sabe, coloca no coração dele o amor de Deus através da sua vida, porque ele vai copiar o seu modelo. Meu professor é legal, ele me ama, mesmo eu sendo assim. E quando ele for para a escola, ele vai procurar ser o que você passou para ele na sala de aula. Ok? Então, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui. E eu espero ter ajudado. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente, tá bom? Através da mensagem. Deus abençoe e até a próxima aula.